E aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. Vocês lembram, no caso assim, você que acompanha o canal há bastante tempo, né? Deve se lembrar que eu sempre falei, né, no caso de alguns vídeos atrás, não invista no Japão. Isso já tem um bom tempo que eu venho falando, não invista no Japão, porque não é um bom momento e vai tomar coquinho se você investir no Japão. Saiu o resultado. Acertei mais uma vez. Saiu até na mídia. Se você, como é que se fala assim? Na mídia de televisão, tá? Se você, como é que se fala? Entender japonês, você já vai sacar porque eu vou colocar um trecho, tá? Falado em japonês. Se você não entender, vem com o tiozão aqui, já para você entender a bronca que foi. Por isso que eu falava, não invista no Japão, que não ia dar bom. Eu já tinha noção que isso ia acontecer. E aconteceu. Olha só. 全国の地方銀行が抱える債券や投資信託などの含み損が大幅に増えたことが分かりました。資産運用の助言会社日本資産運用基盤グループが全国の地方銀行99行が公表した今年度の中間決算をもとに集計したところ、地方銀行が抱える国内債券や外国債券、それに投資信託などの含み損は今年9月末時点で2兆9100億円余りとなり、3ヶ月前より 81% 増えました。これは日銀が今年7月に長期金利の上限を引き上げたことをきっかけに、債券市場で長期金利が上昇し、債券の価格が下落したためで。Se você entender japonês, já deu para ter uma noção, né? Mas vamos lá. Foi revelado que as perdas não realizadas em obrigações de fundos de investimento e etc., detidas por 99 bancos locais em todo o país, em todo o Japão, totalizaram mais de 2,9 bilhões de ienes no final de setembro. Um aumento de mais de 80% em relação a 3 meses atrás. Isso ocorre porque os preços dos títulos caíram devido ao aumento das taxas. Você vai escutar muito dessas palavras agora. Perdas não realizadas. Japonês, o que significa perda não realizada? Vou trazer para você aqui. Uma perda não realizada é uma diminuição no valor de um ativo ou investimento que o investidor detém em vez de vendê-lo, né? E nisso consolida a perda. Os ganhos ou as perdas não realizadas também são conhecidos como lucros e perdas no papel. Um ganho ou uma perda é realizada quando um investimento é efetivamente, cara assim, vendido. Aí consolida. Mas o que é a perda não realizada? A pessoa ela tem um investimento ali, e o investimento simplesmente desvaloriza. E nisso o que acontece? Ela tem perdas. Como não... O que significa não realizadas? Porque não foi feita a venda. Estava com ela. Se ela tivesse feito a venda, aí já era outros 500. Não seria mais perdas não realizadas. Então você vê que o Japão teve uma grande perda não realizada. Isso é questão de bancos, tá? Ainda vou trazer do Banco Central japonês ainda. Não, a gente tem que fazer o trabalho, a gente faz o trabalho completo. Fazer pela metade não é comigo. Por isso que meus vídeos ficam grandes, mas vamos lá. Esses dados foram compilados pelo Japan Asset Management Infrastructure Group, uma empresa de consultoria em gestão de ativos. Ativos, para quem não sabe, é essa parte de investimento em parte financeira, etc. Com base nos resultados financeiros intercalares deste ano publicados por 99 bancos regionais em todo o país. De acordo com o relatório, as perdas não realizadas em obrigações nacionais, né, obrigações estrangeiras, fundos de investimento, etc. Você vê que eles estão um grande portfólio de investimentos. Detidas por esses bancos locais, ascenderam em mais de 2,91 bilhões de ienes no final de setembro, um aumento de 81% em relação a 3 meses atrás. Deste valor, as perdas não realizadas em obrigações nacionais, são coisas do Japão, tá? Como obrigações governamentais, aumentaram em mais de 1,51 bilhões de ienes, um aumento de 2,6% em relação a 3 meses atrás. Estamos falando de perdas. Então você vê que eles aumentou o prejuízo, né, no caso dos títulos nacionais japoneses,
Você vê que houve uma perda de mais de 1,51 bilhões de ienes. E se juntar tudo, fundos de investimento e outras coisas, mais de 2,91 bilhões de ienes. Por isso que eu falei, tempos atrás eu já tinha noção que isso ia acontecer. Não invista no Japão. Quem investir no Japão, ó. Isso se deve ao fato do Banco do Japão ter flexibilizado a política monetária em julho e aumentado o limite superior das taxas de juros a longo prazo, o que fez que as taxas de juros a longo prazo subissem no mercado, né? E os preços das obrigações caíssem. Faz sentido esse tipo de coisa? Não faz muito sentido, até porque se for colocar a longo prazo, seria lucro? Pô, bastante. Só que houve muita oscilação do mercado. E as próprias palavras do Ueda, que é o atual diretor do Banco Central japonês, azedaram nos investimentos. Se eu visse um cara falando, se eu fosse um investidor aqui no Japão, se eu visse o presidente do Banco Central japonês falando, eu não sei o que fazer, então não vou fazer nada, eu não invisto. É loucura. Por quê? Pode dar uma bolha a qualquer momento ou pode dar uma recessão a qualquer momento. É aquela velha história. É o 50-50. Você tem 50% de ganhar, 50% de perder. Só que meu perfil de investidor é conservador moderado. Eu não faço grandes, como é que se fala assim, grandes investimentos de risco. Até porque eu não tenho dinheiro para perder. Quem tem grana para perder, tudo bem. Mas quem não tem grana para perder, fazer investimentos muito arriscados, é tomar prejuízo. É pedir para tomar prejuízo. Eu não quero isso para mim. Então, as minhas análises eu faço baseado no meu perfil. Tá? Então, como é que se fala? Tanto que as análises que eu solto de mercado aqui no canal, praticamente eu acerto elas 100%. Por quê? Por causa desse tipo de coisa. Por causa de detecção de pequenos detalhes que as pessoas não se atentam. Então, se você vê um troço desse acontecendo, você fala, a economia do país está à deriva. Jogou no mar, tá tipo assim, deixa a onda me levar. E a coisa não funciona assim. Você está no país, você tem milhões de pessoas nas suas costas ali. Mas você vê que o próprio Kishida e o Ueda estão fazendo esse tipo de, como é que se fala assim, de economia. Um grande exemplo que o Kishida está fazendo esse tipo de deixar a onda me levar, que ele está chorando por aumentos salariais. Ele está implorando. Daqui a pouco ele abaixa a cabeça e fala assim, eu negaste, mas... Por quê? É a única coisa que salva o mandato dele. Porque de resto, não tem mais nada. E se esses aumentos salariais não vierem no ano que vem, você pode ter certeza que muita coisa ruim vai acontecer. E na parte, como é que se fala, de política do Japão, vai dar alguma reviravolta. Porque já tem gente pedindo a cabeça do Kishida. E o Kishida está chorando pelos aumentos salariais de qualquer forma. Ele está dedicando uma parte desse orçamento suplementar para as empresas, para poder as empresas darem aumento. Só que, na hora que essa grana desse novo orçamento suplementar acabar, quem vai arcar com todo o ônus, não estou falando de bônus, é ônus, tá? Todo o prejuízo, quem vai ter que arcar são as empresas, não vai ser o Kishida. Então, se a empresa ela tiver um gestor muito consciente, ela vai pensar 30 mil vezes na hora de dar um aumento de salário, na atual situação que o Japão está, econômica falando. E aí? Tá. Você vê que as grandes empresas elas fazem isso? Elas fazem, até porque, como é que se fala assim? Para ficar bonita aos olhares do governo japonês. Só que a pequena e a média empresa, ela não tem condições de ficar bonito. Quem acompanha os relatórios do empréstimo 00 que o governo japonês fez para as empresas, está vendo que as empresas não estão dando conta. Muita está falindo. Se não está abrindo, está decretando falência. Está pedindo, como é que fala assim? Me fugiu a palavra. Reestruturação judicial. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal. Mas continuando. Por outro lado, nos atuais resultados financeiros intercalares, 57 bancos ou 57% do total registraram um declínio nos seus lucros e perdas finais. Uma vez que muitos dos bancos locais
tinham constituído reservas em preparação para a deterioração dos seus parceiros comerciais. Então já tinham, os bancos já tinham, alguns deles, no caso 57%, já tinha noção que a coisa ia degringolar. Fizeram uma reserva, mas ainda assim essa reserva não conseguiu segurar a onda. Então teve perdas finais. Então já deu para você ter uma ideia como é que a coisa está. Agora vamos ao relatório do Banco Central Japonês. Sim. Foi revelado que as perdas não realizadas em títulos de dívida pública detidos pelo Banco do Japão, o famoso BOJ, tá, aumentaram para 10,5 bilhões de ienes no final de setembro. O valor mais elevado desde o ano fiscal comparável a 2004. A principal razão foi a taxa. Para tal foi a súbita taxa de juros, devido à revisão das operações da taxa de juros por parte do Banco Central. Eu vou dar só um grande exemplo aqui do que vai acontecer com algumas economias, alguns países, algumas economias. Se o Banco Central japonês, que aumentou em apenas 1% a taxa de juros dele, já está dando esse problema, tenta imaginar países como Estados Unidos e a Europa que aumentaram suas taxas de juros a níveis cavalares. Já deu para você sacar por A mais B como é que as economias desses locais, desses países vão ficar daqui para frente. Não precisa ser nem muito, como é que se fala assim, grande analista de economia para poder sacar um troço desse. Então o que os governantes têm que fazer? Eles têm que correr, no caso, para aumentar a arrecadação deles o mais rápido possível. Aí cada país vai fazer o seu. O Kishida, só Deus sabe o que ele está fazendo com esse plano econômico dele que ele fez. Se ele acha que 40 mil ienes no bolso de uma pessoa que tem que viver 12 meses é muito, que é o suficiente, ele vai cair do cavalo. 40 mil ienes por quê? 30 mil, se eu não estou enganado, é 30 mil da taxa de residência, que ele vai dar desconto, mais 10 mil sobre o imposto de renda. Ele está achando que ele está fazendo muito pelo país. Olha a nhaca que isso está. Mas continuando. De acordo com os resultados financeiros do primeiro semestre deste ano fiscal, divulgados pelo Banco Central japonês, no caso o BOJ, as perdas não realizadas em títulos do governo no final de setembro foram de 10,5 bilhões de ienes, um aumento significativo, quase que não sai, hein, em relação aos 157,1 milhões de ienes registrados no final de setembro desse ano. De acordo com bancos do Japão, esta é a maior perda não realizada em títulos do governo desde o ano fiscal de 2004. A principal razão para isso é que o Banco do Japão reviu suas operações das taxas de juros em julho e aumentou o limite superior para as taxas de juros de longo prazo, fazendo com que as taxas de juros subissem no mercado obrigacionista e os preços das obrigações governamentais caíssem. Então, no caso assim, o preço dos títulos. Então, por isso que eu falei, não invista nos títulos, não invista no Japão, porque ia dar ruim. E deu. Tá. Como é que se fala assim? Era uma coisa assim muito óbvia nesse ponto. Mas é aquela velha história. Quem avisa, amigo é, e eu fiz a minha parte. Quem me ouviu, não perdeu. Quem não ouviu, se lascou. Tá. O Banco do Japão continua a comprar grandes quantidades de, no caso de títulos governamentais, no caso eles colocam obrigações, tá? De títulos governamentais no âmbito de sua política de flexibilização monetária em grande escala, com o objetivo de superar a deflação, mas as perdas não realizadas, por isso que eu coloquei, você ia ouvir bastante essa palavra, perdas não realizadas, aumentaram ao permitir que as taxas de juros de longo prazo subissem até um certo ponto. Só que eles não definem certo ponto. Por quê? O Ueda, ele falou que oficialmente é 1%. Só que extraoficialmente eles podem deixar subir um pouco mais.
essa taxa de juros além do 1%. Só que ele não definiu, ele não soltou para o mercado esse quanto mais. Então ficou tudo muito especulativo. E quando a coisa é muito especulativa, você já sabe que a coisa não tem uma gerência certa, não tem uma direção certa, não tem um rumo certo. Tipo assim, deixa a onda me levar, fica a deriva. Vamos ver o que vai dar. E nisso pode acontecer as milhares cacas possíveis. Então já dá para você sacar por A mais B como é que a coisa tá. E muito investidor, aqueles que têm consciência, eles falam, não, para lá. A coisa não é assim. Eu tenho minha instituição, eu gerencio a minha instituição. Agora eu vou comprar títulos de um governo que não tem gerenciamento? Faz sentido um negócio desse? Não faz. Eu quero ganhos, eu quero lucros. Eu vou comprar títulos de um local que não vai me dar ganhos, não vai me dar lucro? Não compro. Por que você acha que foi todo mundo para os Estados Unidos nessa época? Os títulos do governo americano supervalorizaram na época. Por causa desse tipo de coisa. Por isso que eu falo, o governo japonês, o governo Kishida, eles estão achando que eles estão fazendo uma grande política, mas está sendo tudo um grande tiro no pé. Só que quem paga o pato é você e eu, que moramos aqui. E aí? Ou para você que pretende vir, já vai ficando ciente da situação. Tá? Você vê que tem grandes aumentos já programados, muita coisa por aí, e o governo Kishida, ele não é daquele tipo de governo que ele tenta ensinar a pessoa a pescar. Ele já chega lá, ó, toma 50 mil ienes, cala a boca. Se vira com 50 mil ienes. Ele dá o dinheiro. Só que esse dinheiro, ele tem uma origem, ele sai de alguém. Ele sai de alguma coisa, de algum ponto, porque não existe almoço de graça. E aí? Mas vamos lá. O Banco do Japão assume que irá manter as obrigações governamentais até a maturidade. Isso é óbvio. Porque se ele não manter as obrigações dele, um banco central japonês, um banco central de um país, se ele não manter as obrigações, você já sabe que aquele país afundou. Ele faliu de vez. Então já dá para você ter uma ideia. Pelo que não haverá problemas com os lucros a curto prazo ou com a gestão política. Mas existe também a opinião de que, se o mercado ficar preocupado com a situação financeira, as taxas de câmbio e as taxas de juros serão afetadas. Lógico, já chegou a 151, você acha que isso aí já não afetou? É aquela velha história, pior cego é aquele que não quer ver. Mas é aquela velha história. Então, eu já venho aqui já para te trazer por A mais B certas coisas. Perspectiva do Japão para dar uma melhora na economia? Muito difícil. O Japão ele pode soltar números exorbitantes de melhora. Se fizer maquiagem fiscal, sim. Caso contrário, se ele mostrar os números reais, não. Já dá para você sacar. Você vê que perdas de bilhões em títulos. E levando em conta essa parte desse último orçamento suplementar que o governo fez, 70% dele vai ser custeado com títulos. Já foi falado. O governo vai vai custear 70% com os títulos nacionais japoneses. Se os títulos nacionais japoneses estão desvalorizando cada vez mais, o que você acha que vai acontecer com a economia? Me diga aqui nos comentários. Não vai dar o que presta. Só que aí depois, para tapar o arrombo, eles vão precisar de tirar de algum ponto. Da onde? Sim. Então, por isso que eu falo. Se prepara. Vai fazendo seus investimentos. Vai fazendo suas coisas, porque a situação não tá para melhora. Não tá mostrando aquela velha luz no final do túnel. Assim, não tá. Se você acha que você tem que montar um negócio, tá chegando o momento. Porque dependendo para viver meio de salário, como é que se fala assim, salarialmente falando, a coisa vai ficar cada vez mais difícil. Tá? Até que ponto? Não dá para saber. Não dá para saber porque é aquela velha história. O governo japonês está muito à deriva.
como ele está muito à deriva, você tem noção que alguma coisa vai dar ruim. Mas o quanto vai dar ruim, não dá para saber. Por quê? Tem a política externa americana também. A política externa americana, praticamente, ela rege 30% a 40% da política do Japão. Porque você vê que se um americano fala assim, eu não quero isso, o governo japonês ele abaixa a cabeça. Se o governo americano fala assim, não, isso aqui está permitido, beleza, manda em frente. Aí a coisa vai. Vocês viram que o Japão ele entrou nessa ideia dos Estados Unidos em questão dos semicondutores, chips, etc. Você viu o que a China fez agora em relação ao grafite. Além dos outros 2 metais raros que ela tem uma grande parte de fatia no mercado. Eu não gravei essa matéria aqui do grafite. Mas a China agora, em dezembro, ela vai colocar bloqueio de exportação. Ela vai colocar controle de exportação mais rígido ao grafite. Quem viu essa matéria nos jornais japoneses viu que as grandes empresas japonesas estão todas preocupadas. Teve empresas que quadruplicou sua exportação para poder ter material de reserva. Porque eles estão prevendo que, dependendo para o desembaraço aduaneiro desses produtos, no caso da grafite, da China para cá, pode ser, no caso, entre o pedido, a compra e a liberação, se for aprovado pelo governo chinês, ainda tem que ser aprovado, tá? Vai levar em questão até 2 meses. O que você acha que vai acontecer com as grandes empresas japonesas? Estamos falando do grafite. O grafite é o material que ele faz nas baterias de lítio. Você vê que uma grande parte de produtos vai, como é que fala assim, carros e outros produtos vão baterias de lítio. O que você acha que vai dar com a economia? Se a China der a economia japonesa, se a China der uma tesourada muito grande nesse grafite. Tanto que como é que se fala? As fábricas e importadoras japonesas, elas já estão procurando outros fornecedores de grafite, para não ficar dependendo da China. Só que o grande problema é também, se o Japão conseguir diversificar muito sua cadeia de importação e parar de depender menos da China, nesse ponto, a economia da China já está ruim. O governo chinês vai dar outro tiro no pé, vai diminuir mais a parte econômica deles. Só que o grande parceiro comercial do Japão é a China. Então já dá para você sacar por A mais B. Se lá ficar ruim, é menos venda para o Japão. Quem viu os relatórios do Ministério da Agricultura e Pesca depois que a China deu essa tesourada nos, como é que se fala assim, nos produtos marinhos do Japão, viu o tamanho do arrombo que deu nos cofres públicos, isso falando do governo japonês. Isso fora as pessoas que trabalham para essas empresas, a situação que não deve estar. Tem muita coisa consciencial por aí acontecendo que as pessoas não estão se ligando. Mas está batendo pouco a pouco, a água está subindo pouco a pouco. Na hora que ela bate na bunda de uma vez, é a hora que chora. E é isso que eu venho trazer aqui para você. Esse tipo de informação para você tomar suas decisões e agir e se movimentar antes que a água bate na bunda. Porque na hora que a água começar a bater na bunda realmente, você já sabe o que vai dar. Não vai dar o que presta. Tá certo? Mas é isso aí. Foi um papo meio sério? Foi um papo meio sério. Mas precisava ter. Porque você vê que se um próprio país está tendo perdas dessa maneira, ele vai precisar de repor de alguma maneira. Isso vai sobrar conta para quem? Eu não preciso falar. Tá certo? Por isso que eu falo para você. Dê valor no seu salário. Dê valor no dinheirinho que você ganha. Se você é empresário, dê valor no dinheirinho que você ganha. Dê valor nos seus, como é que se fala assim? Hoje em dia eles falam colaboradores. Eu acho, não vejo nenhum problema em falar a palavra trabalhadores. Não, mas tem que ficar mais bonito. Vamos falar colaboradores. Porque são eles que, se você tiver um colaborador com consciência, ele vai fazer seu negócio levantar. Porque ele vai ver onde pontos que podem ser econômicos, pontos que podem ser levantados. Claro que tem colaboradores que são um lixo. Não tem outra palavra para falar. Mas tem muito colaborador bom, consciente. Aí eles falam, isso aí é vestir a camisa da empresa.
Uai, você está tirando seu ganha-pão da onde? É o mínimo você vestir a camisa da empresa. Se a pessoa ela acha que ela está trabalhando ali por obrigação, então sai dali, vai para um lugar que ela não se sinta obrigada. É muita hipocrisia, vamos falar a verdade. Tá? Mas de qualquer maneira, tá? Dê valor nas horas trabalhadas, para você que mora aqui no Japão. Dê valor nas suas horas trabalhadas, porque geralmente é com muito sangue, suor e sofrimento. Então, não faça seu dinheiro escoar ralo abaixo, sem necessidade. Tá? Faça seus investimentos, faça suas medidas de economia, mas invista, não deixe o dinheiro parado. Tá? Não perca dinheiro em casa. Perder dinheiro em casa de várias formas, luzes acesas, desperdício de comida, jogar comida fora e algumas outras coisas que dá para ser feita a economia no geral, num todo numa casa. Mas muita gente desconhece esse tipo de coisa, tá? Ou se conhece e faz vista grossa e deixa perder. Só que nisso acumula no montante das contas no final do mês. Só que naquela conta no final do mês que você poderia pagar X, você está pagando Y, e aquele X e aquele lucro que seria do X, que você poderia comprar alguma outra coisa, empregar para você, não, você está jogando numa conta. Ou você poderia estar jogando no investimento. Mas não, você está jogando numa conta. E dando dinheiro para os outros, em vez do dinheiro ficar para você. Entende? A falta de inteligência nesse ponto. Mas é aquela velha história. Tem gente que quer viver de churrasco e, como é que se fala? De churrasco e pagode. Aí não tem muito jeito que falar. Tanto que você vê que a grande maioria das pessoas que não curtem meu canal, que sempre descem a lenha, são pessoas boêmias, na grande maioria. Tá? Eu falo assim porque só no próprio linguajar da pessoa, na forma que a pessoa escreve, já dá para você ter uma ideia. Mas, vida que se segue. Certo? Se você assistiu o vídeo até aqui, espero que essas dicas te ajudem de alguma maneira, porque a coisa não tá para brincadeira e a situação, você vê que eu já havia previsto antes, continuo batendo em cima. Não tá legal e não tem sinais de melhora. Tá certo? Maido.